Ai, que legal. Lucas, olha só, não sei se você conseguiu acompanhar um trecho aí do que a gente mostrou da conversa que tivemos aqui no BMC Business com o Hans da Multiplan, mas ontem os papéis de administradoras, né, de shopping centers subiam em bloco, né, com o Multiplan inclusive figurando entre os maiores ganhos do Ibovespa. Hoje papéis de shoppings também estão subindo, estão indo bem, né, nesse movimento aí que tem sido atribuído às notícias relacionadas à reforma tributária, já que também ontem o relator da proposta da Câmara, né, o deputado Celso Sabino, retirou do texto aquela parte que incluiria aí a tributação sobre os rendimentos e fundos de investimentos imobiliários. Mas ainda existem os efeitos, né, do fim da tributação do lucro presumido, né, para as empresas do setor imobiliário com mais de 50% de receitas derivativas de aluguéis. Isso ainda é preocupante, na tua opinião? Então, as empresas do setor, né, as ações têm se recuperado bastante, né? Se a gente olhar, né, desde que saiu a reforma tributária, nessa segunda fase, que está do imposto de renda, as ações sofreram bastante, né? Elas estavam aí no pico do ano e, bom, retrocederam até 15, 20% para trás, né? Mas ontem, acho que já vinha sendo construído, né, um consenso de que algumas coisas da reforma iam ser revistas, as ações começaram a se recuperar, né? E ontem o relator veio e, além dele tirar, né, a questão da tributação dos fundos imobiliários, né, dos rendimentos, ele também retirou essa questão da tributação pelo lucro presumido, né? Não sei, para quem não acompanhou, né, as empresas de shoppings hoje, elas divididas em várias SPEs, e essas SPEs poderiam ser tributadas no lucro presumido ao invés de lucro real, né? E, obviamente, o lucro presumido é uma tributação bem menor, elas acabam se beneficiando disso, né? Então, com a retirada disso, dessa proposta, né, desse dispositivo da proposta, dá um alívio para as empresas, porque o impacto ia ser grande, né? Se a gente fizesse umas continhas básicas, né, o FFO, né, que é o Funds from Operation, né, que é o resultado das operações de shoppings em si, teria um impacto relevante, principalmente ali em Iguatemi, Aliança Sonar e BR Malls, um pouco menos na Multiplan, tem algum impacto relevante que, né, principalmente sobre o valor das empresas, mas acredito que, né, a gente já tinha comentado isso na última vez que eu vim aqui, né, que com a tramitação algumas coisas iam mudar e de fato foi o que veio. Óbvio que a tramitação ainda não acabou, ela ainda vai ser votada, vai para o Senado, né, tem um longo passo aí pela frente, mas o que a gente viu aí, no geral, tanto nas discussões por trás, né, que foi noticiado na imprensa, quanto pelo parecer do relator, é que essa parte aí foi deixada de lado, foi colocada para fora da reforma. Aí o que fica, de fato, é a tributação dos dividendos, né, que eu acho que, diferentemente das outras empresas, que estão totalmente no lucro real, elas vão ter uma redução, né, no imposto de renda sobre pessoa jurídica, mas que, vamos lá, podemos dizer que compensa em parte o imposto sobre dividendo, né? As empresas de shoppings não vão ter isso, vão ter só um pouco, mas elas vão ser, vamos dizer assim, menos beneficiadas, ou o imposto sobre dividendos vai ser menos afetado, né, por conta dessa redução aí do imposto de renda. Mas acho que no final, se passar como está, vai ser bem melhor do que inicialmente, e o que abre espaço para as ações das empresas continuarem performando bem. E papéis de setores, assim, bom, a gente viu, né, papéis de setores como construção e também o de varejo reagirem mal ao reajuste aí da taxa básica de juros, né, que pode acabar deixando, né, pode favorecer a questão da tomada desfavorecer a questão da tomada de crédito de financiamento, né, tornando isso aí menos atrativo. Só que aparentemente o clima dentro de algumas companhias relacionado a essa questão da taxa de juros não tem preocupado muito, né? Foi pelo menos o que o presidente financeiro aí da Multiplan deixou transparecer em uma entrevista recente para a revista Veja. Na sua opinião, juros mais altos podem afetar o setor de shoppings? Olha, obviamente que os juros mais altos não é um cenário bom, né? Mas se a gente parar para olhar, né, o juro alto que a gente está discutindo, vamos lá, a perspectiva do mercado é um juro entre 7% e 8% no fim do ciclo de alta, né, da Selic pelo Banco Central. Se a gente parar para olhar, o nosso ciclo anterior, o juro tinha sido 14,25%. Então, acho que o que a gente tem que ter em mente é que o nosso juro estrutural é bem menor, né? Então, ela deve atingir aí, entre final desse ano e ano que vem, entre 7% e 8%, e depois retroceder para algo entre 6% e 6,5%, que seria considerado nossa taxa de juros neutra, né? Que é aquela que não nem aumenta a inflação, nem aumenta o desemprego, né? Então, acho que pode ter algum impacto, mas nada muito relevante,
tá? Acredito que o cenário de juros baixos continua dando aí suporte para consumidores e investidores, né, mais no mercado real, a continuar consumindo, continuar investindo, não vejo muito problema. Acho que no mercado poderia ter algum impacto, porque as empresas de shoppings em si, né, as ações, elas são muito comparadas com a renda fixa, porque como, tirando o tempo de pandemia, né, óbvio, foi um estrago no setor, né, é um setor que tem resultados muito recorrentes, né, porque tem um aluguel mensal que é reajustado pela inflação. Então, tem muitas comparações de taxa interna de retorno dos shoppings com a taxa da renda fixa. Né? Por isso que até chamam esse tipo de empresa como proxy bonds, né? Que seria comparado à renda fixa, como eu comentei. Então, se os juros foram muito altos, né, pode ter algum impacto, mas hoje, pelo preço, especificação das ações, a taxa interna de retorno dos shoppings ainda é elevada. Então, não vejo também uma situação que vai perder atratividade. Então, acho que, no geral, não tem muito problema. Óbvio que, se a nossa consolidação fiscal, as políticas de reforma continuarem sendo seguidas, que caso isso seja abandonado, aí os juros podem subir, voltar para aquele valor anterior de 14,25. Aí é outros 500, mas acho que no cenário base, a gente não trabalha com isso, acho que não tem muito problema, não. Lucas, segundo o diretor de relações com investidores, né, da administradora de shoppings, o Hans, né, que a gente viu falar ainda há pouco aí, entre os meses de maio e junho, a companhia operou com 85% a 90% da capacidade, e com isso a Multiplan está bem otimista aí com a recuperação dos aluguéis do segundo semestre. Mas e você? Você está otimista com o Multiplan ou com outras companhias do setor agora? Lembrando que a gente está aí na prévia já de ver os resultados do segundo trimestre, né? Não, sem dúvida. Acho que a gente tem uma perspectiva muito boa para o setor de shoppings. A gente já tinha desde o ano passado, né? Obviamente, os resultados do primeiro tri vieram piores do que imaginado anteriormente, porque a gente teve a segunda onda da pandemia, que novamente obrigou o fechamento dos shoppings. As empresas tiveram que dar desconto para os lojistas, como disse o Hans aí agora há pouco, né, explicando como é que as empresas se comportaram nesse período. Então, acho que não só a Multiplan, como todas as empresas de capital aberto, tendem a ter uma boa recuperação. Se a gente olhar o ano passado, né, o quarto trimestre, né, com as empresas também estavam operando aí entre 85% e 90% de capacidade, né, de horário, né, em relação ao normal, as empresas vinham mostrando resultados robustos. Né? Então, acho que o setor como um todo vai ter uma recuperação boa, mas se a gente olhar Iguatemi e Multiplan, né, como o Hans vinham falando, a gente pode dizer que são shoppings mais premium, né? Acho que eles têm shoppings mais voltados às classes mais altas do país, né? De questão de renda per capita, em questão de renda, né? O que vai fazer com que a recuperação deles possa ser um pouco melhor, porque se a gente olhar, né, a gente já tem um desemprego alto, uma inflação alta, que pega principalmente no consumidor de renda um pouquinho mais baixa, né? Uma classe média para baixo, né? Então, esses shoppings que têm uma exposição maior a rendas mais altas, podemos dizer assim, tendem a sair na frente. Tanto é que, se a gente olhar performance em bolsa, Iguatemi e Multiplan estão bem mais próximos do nível pré-Covid do que Aliança Sonae e BR Malls. Mas eu acredito que o setor como um todo vai performar bem nessa recuperação. Acho que, passado esse ruído da reforma tributária, volta para o radar. Eu acho que deu uma boa oportunidade de compra até para quem acreditava que não ia desenvolver daquela forma, e até se fosse, né, se mantivesse a questão do lucro presumido, voltando para o lucro real, acho que ainda tinha oportunidade de compra ali, né? Mas a gente, aqui no InvestMind, a gente até tem uma preferência pela Aliança Sonae, muito por uma questão de valuation, né? Eu acho que, se a gente olhar, como eu comentei, Iguatemi e Multiplan, elas já andaram bem em relação ao que vinha ao nível anterior à pandemia, enquanto a Aliança Sonae e BR Malls estão ainda mais longe, né, desse nível. Então, acho que nas nossas contas tem mais upside, né, mais o potencial de valorização do que as empresas de shoppings de renda mais alta e, obviamente, porque elas sempre são a preferida do mercado nesse momento de recuperação. Acho que já passou o momento delas. Eu acho que essas empresas que dependem um pouco mais da atividade econômica para recuperar o desemprego um pouco mais baixo, tendem a performar melhor agora nesse momento, né?